Aleluia! Graça e paz, igreja do avivamento! Que igreja linda do nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos nessa noite com a grande conquista de gerações que se colocaram à disposição para saquear o inferno e ganhar vidas para Jesus. Quero dizer que você que chegou até aqui nessa noite, o próprio Deus te trouxe. Se você aqui entrou enfermo, Jesus tem a cura que você precisa. Se você entrou aqui depressivo, eu oro para que você saia daqui cheio de esperança. Se o seu casamento chegou aqui por um fio, eu quero te dizer que a terceira dobra, que se chama Jesus, vai segurar esse casamento. Se o seu filho está perdido, eu quero te dizer que Ele é poderoso para resgatá-lo. E se você que chegou aqui nessa noite através de um convite, eu quero te dizer, o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga: você tem coragem de seguir a Jesus? O que ela disse? Sim? Abra sua Bíblia lá em Mateus 19, a partir do verso 27. E nós vamos ler até o 30. Mateus 19, versículo 27 ao 30. Mateus 19, do 27 ao 30. Quem achou, diga amém. Que diz o seguinte: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa passagem é uma passagem que tem falado muito ao meu coração durante esses dias, principalmente nessa época de encontro com Deus. Por quê? Porque hoje nós não entendemos que para seguir a Cristo nós temos que deixar muitas coisas. A Bíblia diz que uma multidão seguindo Jesus. E eu imagino que Jesus, ao olhar para aquela multidão, se volta para eles e vê que muitos estavam seguindo somente por conta dos milagres, das curas, dos sinais e dos prodígios que ele fazia. Quando Jesus vê aquela multidão seguindo, ele se vira para eles e diz: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os filhos, e até mais do que a sua própria vida, não pode ser meu seguidor. E ele continua: Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu seguidor. E ele continua: Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu seguidor. É forte, né? E quando eu li essa passagem, eu entendi que Jesus, ele sempre deixou as coisas muito claras. Ele não escondia de ninguém que para seguir a ele existia um preço.
que para seguir a Ele existe renúncia, que para seguir a Ele nós precisamos deixar muitas coisas para trás, para que nós possamos ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. E isso muitas das vezes é o que não tem acontecido nos dias de hoje. Nós romantizamos tanto o Evangelho, nós facilitamos tanto, que hoje as pessoas não têm coragem de deixar nem o mínimo para seguir a Jesus. Mas ele era muito claro quando ele dizia que nós precisamos deixar tudo para que nós possamos seguir a Ele. E eu comecei a pesquisar na Bíblia. E eu quero dizer para você que quando nós olhamos para a Bíblia, do início ao fim, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que deixaram tudo por amor a Deus, que deixaram tudo para seguir a Jesus, que deixaram tudo para obedecer a um chamado para a sua vida. E uma das primeiras pessoas que deixou tudo chama-se, diga comigo, Abraão. Abraão, ele era um escolhido por Deus, mas o Senhor fez um convite para ele. Sabe qual foi? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha como foi o convite de Deus para Abraão. Sabe o que Abraão fez? Ele foi ou não? Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua parentela e foi para um lugar que nem ele mesmo sabia para onde ia. Por que ele fez isso, pastor? Ele era louco? Não. Ele fez isso obedecendo aos chamados de Deus para a sua vida. Outra pessoa que deixou tudo por amor a Deus, Moisés. Alguém aqui conhece Moisés? Conhece a história? Moisés, quando criança, ele foi adotado pela filha de Faraó. Então Moisés, ele cresceu dentro de um palácio. Ele tinha uma posição, ele tinha uma vida boa, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas quando o Senhor o chamou, ele deixou o palácio para estar ao lado de Deus. Ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele entendeu que o Senhor tinha o escolhido para ser um libertador daquele povo. Ele deixou tudo para seguir o chamado de Deus para a sua vida. Essa parte me chamou muita atenção. Outras pessoas que deixaram tudo para seguir Jesus. Pedro e André deixaram as redes para seguir a Jesus. Eu acho muito interessante porque na Bíblia, em nenhum momento, você vai ver Jesus chamando Pedro quando ele estava frustrado, sem peixe. A palavra vai dizer que quando Jesus chega, ele já está tentando há muito tempo pegar peixe. Já estava sem paciência, já estava frustrado. E eu não vejo Jesus chamando ele quando ele está dessa forma. Sabe por quê? Jesus poderia ter muito bem falado para ele: Pedro, a tua pesca foi um fracasso. Larga tudo, segue-me. Mas não. Sabe o que Jesus fez? Ele encheu o barco de peixes. Ele encheu o barco de peixe para dizer depois para Pedro: larga tudo e segue-me. Todas as vezes que o Senhor te chamar, Ele vai te abençoar muito para você ter algo para renunciar. Ele não chamou Pedro quando ele estava frustrado e sem nada. Não. Ele encheu o barco de Pedro para depois dizer: segue-me, renuncia a tua profissão, renuncia tudo que tu tem e segue-me. Outra pessoa que deixou tudo foi o nosso Salvador.
Ninguém precisou deixar tanto quanto o nosso Jesus. Ele deixou a sua glória para vir nos salvar. Ele deixou o seu trono para vir nos salvar. Ele se tornou servo e semelhante aos homens. E se humilhou. Você sabe o que é se humilhar? Alguém sabe o que é se humilhar? Foi o que Jesus fez. Ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte. E foi uma morte de cruz. Foi um alto preço. Mas que Ele decidiu deixar para vir nos salvar. E quando nós falamos em ser um seguidor de Jesus, talvez você se pergunte: o que eu preciso fazer? E a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos deixar algumas coisas. Todos nós, eu, você que não conhece Jesus, você que já conhece Jesus há algum tempo, todos nós somos desafiados a deixar algo para seguir a Ele. Nem todos vão precisar deixar a mesma coisa, mas há coisas que todos vão precisar deixar. E uma das primeiras coisas que todos nós precisamos deixar para seguir a Jesus, diga comigo, pecado. Uma das coisas que todos nós precisamos deixar para que nós possamos ser um seguidor de Jesus é o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra Deus e contra a sua vontade. Então, para seguir a Jesus, você vai ter que deixar a sua bebida de todo final de semana. Para seguir a Jesus, você vai ter que deixar de mentir. Para seguir a Jesus, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você vai ter que deixar a pornografia. Para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você vai ter que deixar a prostituição. Para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você vai ter que deixar os vícios. Todo pecado você vai precisar deixar para que você consiga ser um verdadeiro seguidor de Jesus. E hoje eu te pergunto: qual o pecado que você precisa deixar hoje para trás, para que você consiga ser um seguidor de Jesus? Outra coisa que nós precisamos deixar as nossas mágoas. Quem aqui já foi ferido? Quem aqui já foi magoado? Quem aqui já foi maltratado? Todos, né? Se o pecado tem a ver com os nossos erros, a mágoa tem a ver com os erros dos outros. E a mágoa é a raiz de amargura que não prejudica somente a mim, que não prejudica somente a você que está ferido, somente a você que está passando, que foi humilhado, que foi maltratado. Não. Ela prejudica todos aqueles que estão à sua volta. Porque você começa a se tornar uma pessoa que em tudo você coloca um peso maior. Você trata as pessoas mal que estão do seu lado. O seu coração se fecha para tudo, principalmente para a palavra de Deus. Então, nós precisamos deixar as mágoas para que nós possamos seguir a Jesus. Parou por aí, pastora? Não. Além dos pecados, além das mágoas, nós temos muitas vezes que deixar outras coisas para seguir a Cristo. Nem sempre essas coisas serão deixadas da mesma maneira. Nem sempre essas coisas serão deixadas da mesma forma. Nem sempre essas coisas serão deixadas no tempo que é pedido para você. E existem coisas que deixamos voluntariamente. Essa é a primeira forma de deixar. Como assim, pastora? Quando você deixa algo voluntariamente, não tem uma pessoa o tempo inteiro falando no teu ouvido: cara, para de beber, para de mentir, para de se prostituir.
mas é algo que simplesmente você abre mão e deixa aos pés do Senhor. Ou seja, é uma iniciativa voluntária do seu coração, onde você entendeu aquilo que Deus quer para a sua vida. Vai lá e deixa tudo aos pés do Senhor. Eu vi uma frase que eu achei muito forte, que Marte diz assim: tudo que eu tentei guardar em minhas mãos, eu perdi. Mas o que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Comece hoje a entregar voluntariamente aos pés do Senhor tudo que você tem que deixar para seguir a Ele. Não espere o pastor falar com você 2 vezes. Não espere o líder falar com você 2 vezes. Não deixe a circunstância apertar. Mas escolha hoje, voluntariamente de coração, entregar e deixar tudo aos pés do Senhor. Outra forma, e essa é uma das formas mais dolorosas de ter que deixar algumas coisas para seguir a Jesus, que é quando a vida tira de nós. Nesse caso, nessa forma, quase sempre é uma forma de deixar traumática, dolorosa. Imagine em uma pessoa que perdeu a sua saúde, em uma mãe que perdeu o seu filho, em uma esposa que perdeu o seu marido. Elas não tiveram muita opção, mas foram obrigadas a deixar, porque a vida tirou delas. E eu digo para você, não chegue nessa forma. Não deixe com que Deus te traga a deixar as coisas nessa forma, porque é dolorosa, é traumática. Outra forma de nós deixarmos é quando Deus pede que lhe entreguemos. Assim como Deus chegou a Abraão e pediu para ele Isaac. Isaac era o filho da promessa. Quanto tempo Isaac esperou aquele filho? Era tudo de mais precioso que Abraão tinha sobre a sua vida. Se chamava Isaac. Sabe o que Deus faz? Pede que ele entregue o seu filho. O que ele tinha mais de valioso, o que ele tinha de mais precioso, que entregasse para ele. E isso vai acontecer com muitos de nós. Às vezes o Senhor vai pedir com que você entregue aquilo que é mais valioso para você, aquilo que você mais aprecia, aquilo que você mais cuida. O Senhor vai te pedir: ei, me entregue. Me entregue seu trabalho, me entregue esse relacionamento que não é da minha vontade, me entregue isso, me entregue aquilo. Assim como ele fez com Abraão, muitas das vezes ele vai fazer com nós. E por que, pastora, que o Senhor fará isso? É para me maltratar? Não. É para testar e saber se o seu coração está nele. E muitas das vezes o Senhor faz isso por 2 coisas. Que muitas das vezes nós não conseguimos compreender o processo. Às vezes o Senhor te pede algo que é de precioso para você. Primeiro, porque muitas das vezes, quando você passar pelo teste, Ele vai manter aquilo que Ele te pediu. Ou segundo, Ele vai substituir por algo melhor. Eu não sei se vocês já viram uma imagem onde tem uma criança com um urso bem velho, desgastado, e Deus, ou Jesus, com um novo, grande, atrás, segurando. E Ele pedindo para que ela dê, porque Ele quer dar algo melhor. E muitas das vezes é isso que Ele quer fazer com nós. Troca, entregue, que o Senhor quer te dar algo melhor. O Senhor quer fazer algo melhor sobre a sua vida. Ele nunca vai desejar o seu mal. Ele nunca vai querer que você renuncie a algo, se não for para acrescentar sobre a sua vida.
poema que diz assim: tirei de ti todas as coisas, não para teu fracasso, mas para que pudesse encontrá-las em meu abraço. Às vezes o Senhor está pedindo que você entregue somente porque Ele te quer de volta, somente porque Ele quer te ver novamente adorando, buscando a Ele, se entregando a Ele. Porque muitas das vezes não sempre, o Senhor vai preferir te ver na casa dEle, te ver buscando, te ver aos pés dEle, do que você longe da presença. Mas algo acontece lá no versículo 27. Gente, Pedro era um discípulo muito ousado, né? Audacioso. Que discípulo ousado de Jesus. Abre para mim Mateus 19, 27. Olha só o que Pedro fala para ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Olha o que Pedro fala para Jesus. Tipo assim: e aí, Jesus? Eu larguei minhas redes, eu larguei a minha profissão, eu larguei tudo para te seguir. E agora? Qual vai ser a minha recompensa? O que vai ser de mim? E Jesus, com a sua sabedoria, começa então a listar quais são as recompensas de todos aqueles que deixam tudo para o seguir. E uma das primeiras recompensas que ele diz, que todas as vezes que nós deixamos todas as coisas por amor a Ele, nós recebemos muito mais do que nós renunciamos. Você vai receber muito mais de tudo aquilo que você renunciou, quando você decidir deixar todas as coisas para seguir a Jesus. Outra recompensa para os verdadeiros seguidores de Jesus: você herdará a vida eterna. Todos aqueles que seguem Jesus são salvos. Agora eu te pergunto, tem recompensa maior do que essa? Deus te cria, te traz para essa terra com um propósito. E dentro desse propósito você se perde. Dentro desse processo o Senhor precisa te trazer de novo, de volta ao propósito. Mas todos aqueles que deixam tudo por amor a Deus são salvos. Todos aqueles que deixam tudo por amor a Deus recebem a vida eterna. Eu não sei você, mas eu topo tudo por essa recompensa. Eu deixei tudo por essa recompensa, porque eu entendi que aqui é passageiro. Eu entendi que aqui vai passar. Eu entendi que hoje eu estou viva e amanhã eu não posso estar mais. Eu entendi que o meu lugar é a eternidade ao lado de Jesus. Outra recompensa: você vai começar a viver com aquele que nunca te deixa. Você vai começar a viver com aquele que nunca te abandona. Você vai começar a viver com aquele que nunca te desampara. Eu sou cristã, sou crente há pouco tempo. 5 anos, indo para os 6 anos. Mas eu digo para você, quando eu estava sozinha no mundo, sofrendo, eu não tinha saída, eu não tinha luz. Mas a partir do momento que eu tive Jesus sobre a minha vida, as minhas lutas, as minhas guerras não foram mais as mesmas, porque eu tinha alguém para lutar por mim. Eu tinha alguém para me defender. Eu tinha alguém para me renovar as minhas forças. Eu tive alguém para me levantar. E esse alguém chama-se Jesus. E por quê, pastora? Porque eu decidi deixar tudo para seguir a Ele. Eu
quero te dizer, você que está aqui nessa noite, você tem essa oportunidade, que muitas das vezes, há muito tempo, tem batido a porta do seu coração. E você tem rejeitado, e você tem negado, e você tem dizido não, e você tem fingido que Ele não tem falado contigo. Essa oportunidade está aqui, ó, nas suas mãos. Uma oportunidade que é para mim e para você. Mas você precisa tomar uma decisão de deixar tudo para segui-lo. Talvez você acha que todo domingo você vestir a sua melhor roupa, vir para a igreja, sentar na sua cadeira, te torna um seguidor de Jesus. Mas eu quero te dizer que não. Te torna apenas um frequentador aos domingos. Sabe o que eu quero te dizer? Que você ser um frequentador de todo domingo não te custa nada. Mas ser um discípulo te custa tudo. Tudo! Tudo. Sabe o que é tudo? A palavra tudo. Tudo. Ser um seguidor te custa tudo. Porque a partir do momento que você decidir seguir a Ele, a partir do momento que você decidir se entregar a Ele, você precisa começar a se esvaziar. Você precisa começar a entregar e a deixar tudo aquilo que tem te impedido de seguir a Ele. E eu te pergunto nessa noite: quais coisas você precisa deixar hoje para que você consiga seguir a Jesus? Melhor, e o que você tem feito a respeito disso? Ou você tem deixado somente o tempo passar? Responda isso no seu coração, porque o Espírito Santo hoje vai te incomodar. E Ele vai trazer a sua memória de tudo o que você precisa para que você seja um seguidor de Jesus. Como eu falei para você, todas essas coisas são necessárias para que você consiga ser um seguidor de Jesus. Deixar o pecado, deixar as mágoas, deixar tudo que te impede de seguir a Ele. E eu quero te dizer, as mãos de Deus é o melhor lugar para você deixar todas as suas coisas. É o melhor lugar. E eu digo para você, seja verdadeiramente um seguidor de Jesus. Tome hoje essa decisão de ser um seguidor de Jesus. Porque há 6 anos atrás, eu tomei essa decisão. E eu deixei para trás tudo. As mentiras, as mágoas, tudo, bebidas, festas. Eu deixei tudo para trás. Porque eu entendi que nada se compara com a presença de Jesus. Nada se compara pelo privilégio de você ser um seguidor de Jesus. E eu digo para você hoje, abrace essa oportunidade. Deixe tudo para seguir a Ele. Imagine que hoje Ele está aí falando com você. Imagine que hoje Ele está te fazendo esse convite. Larga tudo e segue-me. Larga tudo e segue-me. Larga tudo e segue-me. Talvez eu não sei, mas você sabe o que você precisa largar. Você sabe o que você precisa deixar para que você possa ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. Se coloque sobre os seus pés.